Na calma do ambiente da sala de aula, o ar parecia denso com o som dos lápis riscando o papel. O relógio marcava os últimos momentos de uma prova de história, e a princesa Charlotte estava sentada com postura impecável em sua mesa, os olhos fixos no papel à sua frente. Em que ano começou a Primeira Guerra Mundial? Era uma das perguntas do último teste que ela precisava fazer antes da competição nacional de redação juvenil, na qual competia todos os anos, desde que aprendera a ler e escrever. Ao redor dela, os outros alunos estavam absortos em suas tarefas, alguns respondendo rapidamente às perguntas, outros pausando e mordendo suas canetas em concentração forçada. Para a maioria, era apenas mais um teste, mais um desafio a superar na rotina escolar. Mas para Charlotte, esse teste tinha um peso maior. Ela sabia muito bem que seu desempenho era mais analisado do que o de qualquer outra pessoa. Realeza não podia ser medíocre. Enquanto lia as possíveis respostas para a primeira pergunta, seus dedos apertaram o lápis com mais força. As opções estavam organizadas de forma clara, mas os olhos de Charlotte fixaram-se na primeira alternativa. Estava errada. O ano listado estava vários anos distante do correto. Seu coração disparou. Ela rapidamente examinou as outras opções, mas todas apresentavam o mesmo erro. Charlotte mordeu o lábio, sua mente trabalhando rapidamente. Ela sabia de história, sabia o ano correto. Também sabia as consequências de deixar algo assim passar. Ela se mexeu na cadeira, olhando ao redor para os outros alunos. James Fitzgerald estava a algumas fileiras de distância, escrevendo apressadamente, como se estivesse ansioso para terminar. Seus olhos passavam pelo papel, aparentemente alheios à discrepância. Charlotte hesitou. Deveria falar algo? Isso chamaria atenção para ela, e ela já podia sentir o peso de seu título pressionando-a. Ser da realeza significava ser perfeita. Sempre. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela colocava o lápis sobre a mesa, decidindo. A coisa certa precisava ser feita. Levantando a mão devagar, ela olhou para o Sr. Thompson, que estava perto do quadro branco, revisando suas próprias anotações. Ele olhou para ela, sua expressão indecifrável. O coração de Charlotte batia mais rápido enquanto esperava. Sim, Charlotte? Perguntou o Sr. Thompson, sua voz misturando curiosidade e leve diversão, claramente surpreso pela interrupção. Acho que há um erro na prova, senhor, disse Charlotte, tentando manter a voz firme. As datas da Primeira Guerra Mundial estão incorretas. A sala ficou em silêncio. Charlotte sentiu todos os pares de olhos voltados para ela. Seus colegas se mexeram, alguns trocando olhares, outros parados em suas cadeiras. James levantou uma sobrancelha, visivelmente irritado. O rosto do Sr. Thompson passou de divertido para uma leve carranca. Tem certeza, Charlotte? Ele perguntou com um tom um pouco indiferente. Talvez você esteja enganada. Vamos revisar isso depois. Mas Charlotte não estava disposta a recuar. Não, senhor. Tenho certeza de que o ano está errado. Ela podia sentir a tensão aumentando na sala enquanto falava. O murmúrio silencioso de descrença no ar. Não era sobre o erro. Era sobre ela. Levantar-se diante de seus colegas e corrigir o professor. Era algo inédito. A sabichona está de novo com isso. Ela diz que a questão está errada. Sussurrou James com um tom frio e sarcástico como sempre. Charlotte não se importou. Não era como se eles se dessem bem de qualquer forma. E se ela estiver certa, James? Ellie Parker, amiga de Charlotte, retrucou. Isso não significaria que todas as outras questões também poderiam estar erradas? Aprenda a ficar quieta quando não for chamada. E de elefante, respondeu James com aspereza, finalmente atraindo a atenção do Sr. Thompson. Silêncio! Sua voz ecoou acima das deles. E você, James, preste atenção às palavras que usa nesta sala. James afundou na cadeira. O olhar do Sr. Thompson voltou-se para Charlotte. Ele hesitou, os dedos tamborilando nervosamente na mesa. Vamos verificar isso depois da aula, Charlotte, disse ele, embora sua voz não transmitisse convicção. Por favor, continue. Mas Charlotte não podia simplesmente deixar isso passar. Sua decisão já estava tomada. Ela manteve-se firme, a voz firme ao acrescentar. O ano correto é 1914, senhor. Não 1913, 1924 ou qualquer outro listado aqui. Ela encontrou o olhar do Sr. Thompson, seu coração batendo forte. Ele olhou para ela por um longo momento e, então, voltou sua atenção para o restante da classe. Tudo bem, pessoal, disse o Sr. Thompson, forçando um sorriso. Vamos encerrar. Revisaremos a prova depois. Ele seguiu em frente rapidamente, mas Charlotte podia sentir a mudança no ambiente. Os murmúrios começaram e,
embora não fossem altos, eram suficientes para fazê-la se sentir exposta, até vulnerável. Ela voltou ao papel, tentando se concentrar, mas sua mente continuava a correr. Será que cometeu um erro? Isso causaria mais problemas? Quando a aula terminou e o sinal tocou, Charlotte recolheu suas coisas, tentando ignorar os olhares de seus colegas. James não falou com ela, mas seus olhos a acompanharam enquanto ele saía. Charlotte sentia o julgamento dele mesmo no silêncio. Fora da sala, o sol brilhava sobre o pátio, mas Charlotte não sentia seu calor. O pátio, geralmente um lugar de paz e refúgio, agora parecia um palco onde todos os olhares estavam sobre ela. Ela encontrou um banco tranquilo em um canto, as mãos repousando sobre o colo. Relembrou os eventos da manhã, sua atitude ousada tomada em um momento de pensamento rápido. Começava a pesar sobre ela. Será que fez a coisa certa? A reação do Sr. Thompson foi tão vaga que não ofereceu nenhum consolo. Suas ações pareceram necessárias, mas agora ela não tinha tanta certeza. E se ela tivesse problemas por interromper a paz? Seus pais ficariam tão decepcionados. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som familiar de passos. Ellie se aproximou e sentou-se ao lado dela, seu olhar suave e compreensivo. "Você está bem?" perguntou Ellie, sua voz leve, mas carregada de preocupação. Charlotte suspirou, recostando-se no banco. "Não sei, Ellie. Não tenho certeza se deveria ter dito algo. E se acharem que estou tentando causar cena? E se acharem que estou me exibindo?" Ela olhou para Ellie, seus olhos buscando segurança. Ellie sorriu, um sorriso tranquilizador que sempre dissipava as dúvidas e medos de Charlotte. "Charlotte, você fez a coisa certa. A prova estava errada e você corrigiu. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser honesta." As palavras de Ellie eram simples, mas poderosas, e Charlotte agarrou-se a elas. "Mas e os outros?" perguntou Charlotte. "E se eles não acharem que é sobre honestidade? E se acharem que estou tentando ser melhor do que eles?" "Quem liga?" disse Ellie, seu tom leve, mas sério. "Você fez o que era certo. Se eles não conseguem ver isso, é problema deles." Ela deu um empurrãozinho leve em Charlotte. "E sabe de uma coisa? Acho que eles te respeitam por isso. Não é todo dia que alguém corrige um professor, especialmente alguém como você." Charlotte soltou um suspiro que nem sabia que estava aprendendo. As palavras de Ellie, por mais simples que fossem, fizeram-na se sentir mais leve. Talvez Ellie estivesse certa. Talvez isso não fosse sobre parecer boa. Era sobre fazer o que era certo, independentemente do custo. E mesmo que algumas pessoas não entendessem, não importava. O sinal tocou, indicando o fim do intervalo. Enquanto se levantavam para voltar à sala, Charlotte sentiu uma renovada sensação de determinação. Ela não podia mudar o que aconteceu, mas podia seguir em frente com a cabeça erguida. A próxima aula era novamente de história, mas desta vez o clima estava diferente. O Sr. Thompson havia ido ao diretor para discutir o erro que Charlotte apontou. Quando a turma se acomodou, a porta se abriu e o próprio diretor entrou. Ele era um homem alto com um rosto sério, mas havia um toque de respeito em seu olhar ao encarar Charlotte. "Turma, gostaria de aproveitar um momento para reconhecer um pequeno erro na prova de hoje", disse o diretor, sua voz calma, mas firme. A princesa Charlotte apontou um erro na data da Primeira Guerra Mundial. Ela estava correta. Eu a parabenizo por sua atenção aos detalhes e sua coragem de falar. A sala ficou em silêncio. Charlotte sentiu o calor subir em suas bochechas, mas não abaixou o olhar. Não precisava. Isso não era sobre buscar validação. Isso era sobre defender o que era certo, mesmo quando não era fácil. Enquanto o diretor falava, um leve aplauso começou no fundo da sala. Foi hesitante no início, mas à medida que mais alunos se juntavam, o som crescia. O aplauso aumentou até que toda a turma se levantou em uma ovação de pé, batendo palmas para ela. Não era apenas pela correção do erro que eles estavam aplaudindo. Era pela coragem de enfrentar, desafiar o padrão e fazer o que era certo quando ninguém mais o faria. Charlotte ficou ali, dividida entre o orgulho e a surpresa. Isso não era como ela havia imaginado. Esperava reprimendas, talvez até desprezo. Mas em vez disso, estava recebendo algo muito mais valioso: respeito. Quando o som das palmas diminuiu, Charlotte encontrou-se sorrindo, o peso do dia se dissipando. Ela tinha feito o que acreditava ser certo, e no final, isso era tudo o que importava. O dia escolar chegou ao fim, e Charlotte saiu do prédio ao lado de Ellie. A tempestade dentro dela havia passado. Ela havia sido honesta, corrigido o erro da prova e recebido uma ovação por isso. O que mais poderia pedir? Mais tarde, naquela noite, de volta ao Palácio de Kensington,
Charlotte sentou-se junto à janela do seu quarto, as luzes da cidade brilhando abaixo. Seus pais entraram, a porta se abrindo e fechando silenciosamente atrás deles. Eles já tinham ouvido a notícia. Mamãe! A voz de Charlotte hesitou enquanto ela se virava para encarar os pais. Seus olhos estavam calmos e buscavam entender a ocasião antes de se apressar a falar. Muito bem, Charlotte, disse Kate, sua mãe, com uma voz calorosa de orgulho. Você fez a coisa certa, acrescentou seu pai, o príncipe William. Vocês ouviram? Disse ela com um brilho de orgulho em seu rosto. Claro, respondeu William em um tom afetuoso. Ouço tudo sobre você, minha pequena águia. Charlotte sorriu, seu coração transbordando de gratidão. Não era sobre a ovação ou os aplausos, era sobre saber que tinha feito algo bom, algo importante. E pela primeira vez, sentiu que seu papel como princesa significava mais do que apenas usar uma coroa. Significava defender a verdade e desafiar as normas, mesmo quando ninguém esperava isso dela. E naquele momento, Charlotte percebeu algo importante. Liderança não era sobre ser perfeita, era sobre ter coragem de falar, corrigir o que estava errado e ser verdadeira consigo mesma. Isso, ela sabia, era a lição mais valiosa de todas. Nos dias que se seguiram, Charlotte e Ellie mergulharam nos estudos na biblioteca da escola, preparando-se para a competição de redação juvenil. Charlotte inicialmente queria escrever sobre os efeitos adversos do lixo plástico nos oceanos, mas mudou de ideia. Ela tinha uma ideia melhor, uma que certamente lhe renderia o ouro. Os pequenos erros que os professores cometem e como eles afetam as notas dos alunos. Ela escrevia lentamente um dia na biblioteca e olhou para Ellie. Este título é meio longo, não acha? Perguntou, esperando uma resposta sincera. Não existe certo ou errado, longo ou curto, quando se trata de criatividade, Lori. Começou Ellie suavemente. Se parece certo no seu coração, então certamente está. Charlotte encontrou-se sorrindo. Às vezes ela se perguntava se ela e Ellie tinham realmente a mesma idade. Ellie era tão sábia. De qualquer forma, Charlotte manteve o título e continuou sua redação sobre como até mesmo adultos e professores não estão acima de cometer erros. Ela enfatizou a importância de cuidado e atenção e encorajou mais professores a serem como o Sr. Thompson, gentis, corteses e atentos às crianças e aos alunos ao seu redor. O que você acha da capacidade de Charlotte de se posicionar, mesmo quando isso significava enfrentar a autoridade? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias que inspiram coragem e integridade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.